Se a vida é um palco, qual o papel que você tem interpretado? Essa pergunta, tão simples na sua formulação, carrega consigo um peso imenso, um eco profundo que ressoa na alma de muitos. Talvez você já tenha sentido essa estranha sensação de estar em cena, seguindo um roteiro que não foi escrito por você, perdido em meio a escolhas que parecem mais ditadas por expectativas externas do que por um desejo genuíno. É a dor sutil de buscar algo autêntico, algo que pulse com a sua verdade mais íntima, mas se deparar com a confusão, com a incerteza de qual caminho seguir em meio a tantas vozes e direções. Essa sensação de estar desconectado de um propósito maior, essa ânsia por significado, é uma experiência humana universal, um lamento silencioso que muitos carregam. Você que dedica seu tempo à curiosidade, que se aventura pelo vasto oceano do autoconhecimento, que talvez esteja em meio aos desafios de seus estudos, ou simplesmente sente um chamado inegável para compreender mais profundamente a si mesmo e o mundo, pode reconhecer essa busca. É um anseio por clareza, por uma bússola interna que aponte para aquilo que realmente importa. Por vezes, essa jornada parece solitária, os textos filosóficos densos intimidam, e a aplicação dessas ideias à vida real parece um enigma. A angústia existencial de sentir-se sem um norte, sem um sentido claro, pode ser um fardo pesado, mas é, na verdade, o ponto de partida para uma revelação. O filósofo Alain de Botton, com sua sabedoria acessível, nos oferece uma analogia que ilumina essa busca. Ele compara a jornada por sentido na vida a uma visita a um grande museu. Imagine-se caminhando por salões repletos de obras de arte, cada uma com sua complexidade, sua história, seus detalhes. É fácil se perder, não é? Ficamos tão absortos nos pequenos traços de uma pintura, na textura de uma escultura, que esquecemos de contemplar a obra como um todo, de sentir a emoção que ela deveria provocar, de compreender a mensagem maior que o artista quis transmitir. Assim também é a nossa vida. Nos perdemos nos detalhes do dia a dia, nas obrigações, nas distrações, e esquecemos de dar um passo para trás, de observar a tapeçaria completa da nossa existência, de encontrar a obra-prima que ela é. Este vídeo não será um guia que lhe dará respostas prontas, nem um mapa com um tesouro escondido. Não prometemos soluções mágicas ou atalhos para uma felicidade instantânea. Nossa intenção é muito mais profunda e, por isso mesmo, mais duradoura. Queremos oferecer ferramentas para a sua própria reflexão para que você possa, com suas próprias mãos e com a luz da sua própria consciência, construir um sentido pessoal, um sentido que ressoe com a sua essência mais verdadeira. Vamos mergulhar nas águas da filosofia existencialista, não de forma acadêmica e distante, mas como um convite para o autoconhecimento. Usando exemplos práticos, que tocam a nossa realidade cotidiana juntos, vamos desvendar ideias como o livre arbítrio, a responsabilidade inescapável que temos sobre nossas escolhas, a beleza e o desafio de viver com autenticidade, e a importância vital da ação em moldar não apenas o nosso dia a dia, mas a própria essência de quem nos tornamos. Porque, no fim das contas, o questionamento existencial não é um luxo, é a própria batida do coração de uma vida vivida com propósito, uma vida que se define a cada escolha, a cada suspiro, pela sua própria e inconfundível verdade. Pense por um momento sobre a última escolha que você fez. Aquela decisão, talvez pequena, de vestir uma roupa específica, ou grande, como mudar de cidade. Você a fez livremente por sua própria vontade, ou foi impulsionado por uma teia invisível de circunstâncias, genes, educação e ambiente? Essa é a questão central quando falamos sobre a prisão da determinação, a ilusão do livre-arbítrio e a responsabilidade existencial. Duas grandes correntes filosóficas se debruçam sobre essa questão, e compreendê-las é o primeiro passo para desvendar a sua própria essência. De um lado, temos o livre-arbítrio, a crença de que somos os senhores de nossas escolhas, que temos a capacidade inata de decidir nosso próprio caminho, independentemente de qualquer força externa. É a sensação que muitos de nós temos ao acordar pela manhã e decidir o que fazer com o dia. Ir ao trabalho, ler um livro, conversar com um amigo. Sentimos que somos agentes autônomos, capazes de moldar nosso destino com cada passo. Do outro, está o determinismo,
a ideia de que todas as nossas ações, pensamentos e até mesmo nossos sentimentos são resultados inevitáveis de causas anteriores. É como se a vida fosse um complexo mecanismo de relógio, onde cada engrenagem se move por uma força pré-existente, e o futuro já está, de certa forma, escrito. Se você age de uma forma impulsiva, o determinista pode dizer que foi sua genética, sua criação, ou até mesmo um evento no seu passado que o levou a agir assim, e não uma escolha livre do momento. Filósofos como Baruch Spinoza e Friedrich Nietzsche mergulharam profundamente nessas águas, questionando a própria noção de livre-arbítrio e suas implicações. Spinoza, com sua mente rigorosa, via o universo como um sistema, onde tudo está interligado por leis de causa e efeito. Para ele, nossa liberdade não reside em escolher fora dessas leis, mas em compreendê-las e agir em conformidade com a nossa própria natureza, que é parte dessa teia universal. Ele argumentava que a crença no livre-arbítrio é, muitas vezes, uma ilusão nascida da nossa ignorância sobre as verdadeiras causas de nossas ações. Não é que não hajamos. É que não somos a causa primeira e absoluta de nossas ações. É como uma pedra que, ao rolar morro abaixo, pensasse que está escolhendo seu caminho, sem perceber a força da gravidade que a impulsiona. Spinoza nos convida a uma humildade intelectual, a reconhecer que somos parte de algo maior, e que a verdadeira liberdade emerge da compreensão dessa interconexão, da aceitação do fluxo da existência. Nietzsche, por sua vez, com sua visão afiada sobre a condição humana, também desconfiava do livre-arbítrio como o conhecemos. Ele via a moralidade tradicional, muitas vezes, como uma forma de controle, onde a ideia de culpa e pecado dependia da noção de que poderíamos ter agido de outra forma. Para Nietzsche, a vida é vontade de potência, um impulso criador que nos move. A questão não é se somos livres para escolher, mas como afirmamos nossa vida, diante das forças que nos moldam. Ele nos convoca a ir além do bem e do mal, a criar nossos próprios valores e a assumir a responsabilidade por eles, mesmo que o universo seja determinado. A grandeza, para Nietzsche, não está em escapar das influências, mas em transformá-las, em moldar a si mesmo como uma obra de arte, mesmo dentro das limitações da existência. Vamos pensar em um exemplo prático, algo que muitos de nós já enfrentamos: a decisão de permanecer em um emprego infeliz. Imagine-se preso a uma rotina que drena sua energia, um ambiente que sufoca sua criatividade e um salário que mal cobre as contas. A crença no livre-arbítrio nos diria: você tem a escolha de sair a qualquer momento. Se está infeliz, porque não decidiu mudar. Essa perspectiva pode gerar culpa, uma sensação de falha pessoal por não ter a força de vontade para transformar a situação. Ela coloca o peso total da mudança sobre os ombros do indivíduo, ignorando, por vezes, as complexas realidades financeiras, familiares e sociais que o prendem. Por outro lado, uma visão puramente determinista poderia levar à resignação. Eu nasci para isso. Minhas circunstâncias me levaram a esse emprego, e não há nada que eu possa fazer para mudar. Essa perspectiva pode ser um alívio temporário para a culpa, mas também uma armadilha perigosa, um convite à inação. Ela retira a agência do indivíduo, transformando-o num mero espectador da própria vida, à mercê de forças incontroláveis. Acreditar que somos apenas bonecos nas mãos do destino pode nos levar a uma apatia profunda, a uma desistência de lutar, de buscar, de criar. E aqui reside a armadilha da vitimização, um perigo sutil, mas corrosivo. Esconder-se atrás do determinismo, usando-o como desculpa para a inação e a falta de responsabilidade, e negar a si mesmo a oportunidade de crescimento e transformação. Não fiz isso, porque minhas condições não me permitiram, eu sou assim por causa da minha infância. Não tenho culpa, fui levado a isso. Essas frases, embora possam conter um grão de verdade sobre as circunstâncias, tornam-se grilhões quando usadas para justificar a paralisia. Alan Watts, com sua sabedoria oriental, nos lembra que a vida é um fluxo, e que resistir a esse fluxo, ou culpar o fluxo por nossa inércia, é perder a dança da existência. A verdadeira liberdade não é a ausência de amarras, mas a capacidade de dançar mesmo com elas, de encontrar um ritmo próprio. A questão crucial, então, não é se o livre-arbítrio existe em sua forma mais pura, ou se somos totalmente determinados. A verdade
Talvez resida em um terreno mais matizado, mais complexo, onde a linha entre um e outro se desala. A essência não está na posse de um livre-arbítrio absoluto, mas na forma como respondemos aos desafios, às limitações, às influências que nos cercam. Mesmo que nossas escolhas sejam influenciadas por uma miríade de fatores, a responsabilidade por nossas ações, por como nos posicionamos diante da vida, é inegável. Camus, em sua Filosofia do Absurdo, nos convida a abraçar a falta de sentido intrínseco do universo, mas a criar sentido através da nossa revolta, da nossa ação diante do absurdo. Não nos tornamos vítimas do destino, mas sim heróis que, mesmo sem um roteiro predefinido, escolhem viver, amar e criar. Nossa essência surge precisamente nesse ponto, na forma como nos levantamos após uma queda, na coragem de tentar de novo, na capacidade de encontrar beleza e propósito mesmo nas circunstâncias mais adversas. É na aceitação de que somos, sim, influenciados, mas que também temos a capacidade de influenciar, de dar um passo, de fazer uma escolha, por menor que seja, que ressoe com o nosso ser mais profundo. A verdadeira liberdade, então, pode não ser a de escolher qualquer caminho, mas a de escolher como caminhar pelo caminho que se apresenta, com consciência, com presença, com a plenitude do seu próprio ser. A sua essência não é algo dado, é algo construído, moldado, a cada resposta que você oferece à vida. Você já se sentiu como se estivesse usando uma máscara, interpretando um personagem que não corresponde inteiramente a quem você realmente é? Talvez no trabalho, entre amigos, ou até mesmo na família, você se esforce para atender a expectativas que não são suas, para encaixar-se em moldes que parecem apertar a sua alma. Essa sensação de incongruência, de viver uma vida que não ressoa com seu interior, é o cerne da questão da autenticidade na filosofia existencialista. Viver autenticamente significa ter a coragem de ser quem você é, de viver de acordo com seus valores mais profundos e seus desejos genuínos, em vez de se curvar às expectativas alheias ou às convenções sociais. É uma busca por uma vida genuína, onde cada passo, cada palavra, cada escolha, seja um reflexo fiel do seu ser. Pensadores como Jean-Paul Sartre e Martin Heidegger dedicaram suas vidas a desvendar essas camadas do ser, explorando a natureza da autenticidade e o que eles chamavam de má-fé. Para Sartre, a má-fé é a tendência humana de se esconder de sua própria liberdade e responsabilidade, de se enganar sobre sua verdadeira condição. É quando nos refugiamos em papéis sociais. Como eu sou um funcionário, eu sou um estudante, eu sou um pai e permitimos que esses rótulos nos definam e nos limitem. Ao fazer isso, negamos nossa liberdade única de ser e de escolher. É como se disséssemos: não sou eu quem escolhe, é o meu papel que me força a agir assim. Mas, para Sartre, somos sempre mais do que nossos papéis, somos a liberdade de nos reinventar a cada instante. A autenticidade, portanto, exige que assumamos essa liberdade e a angústia que a acompanha, vivendo com a plena consciência de que somos os criadores de nosso próprio sentido. Heidegger, por sua vez, abordou a autenticidade através do conceito de Dasein, ou ser aí ou existência, que é a forma como o ser humano existe no mundo. Ele argumentava que, na maior parte do tempo, vivemos de forma inautêntica, perdidos no eles ou a gente faz isso, a gente pensa aquilo. É a conformidade com a massa, a absorção nas conversas vazias e nas preocupações superficiais do dia a dia. A inautenticidade ocorre quando nos deixamos levar pela corrente, sem questionar, sem nos apropriarmos de nossa própria existência. A autenticidade, para Heidegger, emerge quando Dasein se confronta com sua própria finitude, com a possibilidade da morte, e escolhe viver sua própria existência, apropriando-se dela, em vez de se perder na impessoalidade do eles. É a coragem de ser único, de assumir a própria existência com suas possibilidades e limitações. Vamos trazer isso para o nosso cotidiano. Pense na pressão social para seguir um determinado caminho profissional. Talvez desde cedo lhe disseram que você deveria ser médico, advogado, engenheiro, ou que o sucesso se mede por um alto salário e um cargo de prestígio. Você sente o peso dessas expectativas, talvez até comece a trilhar um caminho que não ressoa com seus verdadeiros anseios. Muitos de nós já experimentamos essa dissonância.
o coração puxa para um lado, mas a mente racionaliza o caminho seguro ou esperado. A busca pela autenticidade, nesse cenário, envolve um ato de coragem. Questionar essas expectativas impostas não é uma rebeldia vazia, mas uma introspecção profunda. Significa perguntar a si mesmo: isso realmente me preenche? Isso está alinhado com meus talentos, minhas paixões, aquilo que me faz sentir vivo? Pode ser que, ao se fazer essa pergunta, você descubra um desejo oculto de ser artista, artesão, professor, ou de trabalhar em uma área completamente diferente daquela que lhe foi imposta. Essa descoberta pode trazer medo, incerteza, e até mesmo a desaprovação daqueles que você ama. Mas é nesse ponto de inflexão que a verdadeira autenticidade começa a se manifestar. É a escolha de assumir o risco de ser você mesmo. Mesmo que isso signifique desapontar alguns, ou trilhar um caminho menos percorrido. É a decisão de construir sua própria definição de sucesso, de felicidade, de realização, em vez de aceitar uma já pronta. E aqui reside o perigo da superficialidade, uma armadilha que nos afasta da nossa essência. Em um mundo obcecado por imagens e aprovação nas redes sociais, é fácil cair na tentação de se preocupar demais com a aparência, com o que os outros pensam, em detrimento da nossa própria verdade interior. A busca incessante por curtidas, por validação externa, pode nos transformar em camaleões sociais, mudando de cor para agradar a cada ambiente, a cada grupo. Perdemos a capacidade de sentir o que realmente queremos, de ouvir a voz da nossa intuição, porque estamos tão ocupados decifrando o que o mundo espera de nós. Essa superficialidade nos impede de mergulhar fundo em quem somos, de confrontar nossas sombras, de abraçar nossas vulnerabilidades e de expressar nossa originalidade. A autenticidade, portanto, não é um destino, mas um processo contínuo. É uma jornada de autoconhecimento incessante, de autoexpressão corajosa, de remoção gradual das máscaras que fomos construindo ao longo da vida, seja por medo, por conveniência ou por pura desatenção. É um ato de despir-se de tudo o que não é céu, de tudo que foi imposto ou absorvido sem questionamento. Como Simone de Beauvoir nos ensina, a liberdade é um fardo, mas é também a nossa maior dignidade. É nesse processo de desvelamento, de coragem para ser vulnerável e verdadeiro, que nossa essência se revela. Ela não é algo que se encontra magicamente. Ela é algo que se constrói e se manifesta a cada vez que escolhemos ser fiéis a nós mesmo que o mundo ao redor nos pressione a ser outra coisa. Ao remover as máscaras, revelamos não apenas quem somos, mas a potência de quem podemos nos tornar. Você já sentiu aquele frio na espinha, aquela pontada de incerteza que surge em momentos inesperados, como um lembrete sutil da nossa própria fragilidade? É a angústia existencial, um sentimento profundo que brota da consciência da nossa finitude, da nossa insignificância diante da vastidão do universo e da inevitabilidade da morte. Ela se manifesta não apenas como um medo da não existência, mas como o pavor de não ter vivido plenamente, de não ter realizado aquilo que a alma anseia. Essa angústia pode ser paralisante, nos prendendo em um ciclo de inação e arrependimento, ou, paradoxalmente, pode se tornar o impulso mais poderoso para abraçar a vida com toda a sua intensidade. Kierkegaard, o pai do existencialismo, mergulhou de cabeça nessa sensação, explorando a angústia como uma condição inerente à liberdade humana. Para ele, a angústia surge da nossa capacidade de escolher, da nossa responsabilidade em nos tornarmos aquilo que somos. É o vertigem da liberdade, o pavor diante do abismo de possibilidades que se abrem a cada decisão. Kierkegaard argumentava que, diante dessa angústia, podemos tentar nos esconder em distrações, na conformidade social, ou podemos dar o salto de fé. Esse salto não é necessariamente religioso, mas uma decisão pessoal de viver autenticamente, de assumir a própria existência e suas incertezas, mesmo sem garantias. É a coragem de ser um indivíduo singular, de se posicionar diante do mundo e de Deus para ele, assumindo a própria responsabilidade. A angústia, portanto, não é um sinal de fraqueza, mas o reconhecimento da nossa liberdade e da nossa capacidade de nos tornarmos. Vamos olhar para a manifestação dessa angústia em nosso cotidiano. O medo da morte, em sua forma mais explícita, é o temor do fim, do desconhecido. Mas ele se ramifica em medos mais sutis que permeiam nossa vida.
O medo de falhar, por exemplo, é muitas vezes um reflexo da angústia de não ter cumprido nosso potencial antes que o tempo se esgote. O medo de não realizar sonhos, de não encontrar o amor, de não deixar um legado. Todos esses são ecos da consciência de que nossa jornada tem um ponto final. É por isso que muitos adiam planos, hesitam em se arriscar, ou se conformam com uma vida medíocre, tudo para evitar a dor de um possível fracasso ou a confrontação com a própria impermanência. A angústia pode se manifestar como uma procrastinação constante, um adiamento de tudo o que realmente importa, como se tivéssemos todo o tempo do mundo, quando, na verdade, cada instante é um presente que se esvai. Mas a angústia não precisa ser uma prisão. Ela pode ser o antídoto, o catalisador que nos impulsiona à ação. Quando abraçamos a realidade da nossa finitude, quando aceitamos que a vida é breve e que cada momento é precioso, algo muda dentro de nós. A consciência da morte, em vez de nos paralisar, pode nos despertar para a urgência de viver. É o que o filósofo estoico Sêneca nos ensina. Não é a morte que nos assusta, mas a ideia dela. Ao confrontar essa ideia, somos lembrados de que o tempo é um recurso finito. Isso nos impele a definir metas com mais clareza, a nos arriscar, em busca de nossos sonhos, a não adiar a felicidade para um futuro incerto. É a angústia que nos sussurra. O que você fará com o tempo que lhe resta? E essa pergunta, por sua vez, nos convida a mergulhar no presente, a saborear cada experiência, a expressar amor e gratidão, a perdoar e a buscar a reconciliação. Não é sobre viver de forma irresponsável, mas sobre viver com a consciência plena da preciosidade de cada instante. É a angústia que nos tira da complacência, que nos sacode para fora da rotina vazia e nos lembra que somos os autores de nossa própria existência. Albert Camus, em sua reflexão sobre o absurdo, nos convida a abraçar a vida com paixão e revolta, mesmo diante da falta de sentido inerente. É nesse abraço que a vida se expande, que a alegria se torna mais profunda, e que a dor, paradoxalmente, revela sua própria beleza. A angústia, portanto, não é um inimigo a ser evitado, mas um lembrete constante da preciosidade da vida. Ela é a sombra que nos permite ver a luz com mais clareza. Ao invés de fugir dela, podemos aprender a dançar com ela, a usá-la como um guia para viver com mais coragem, mais presença e mais autenticidade. É ao confrontar a nossa finitude que encontramos a coragem para viver plenamente, para nos arriscar, para amar sem reservas, e para construir, a cada dia, a nossa essência. Nossa essência não se define na ausência de angústia, mas na forma como a abraçamos e a transformamos em um impulso vital, em uma afirmação poderosa da nossa própria existência. Você já se viu diante de uma situação onde a única saída parecia ser culpar algo ou alguém que não fosse você? Talvez um evento do passado, uma circunstância desfavorável, a atitude de outra pessoa. Há um alívio momentâneo nessa transferência, não é? Um alívio que, no entanto, esconde uma verdade profunda e, por vezes, assustadora. A nossa responsabilidade, inegável. Na filosofia existencialista, a responsabilidade não é apenas uma obrigação moral, é a própria condição da nossa liberdade. A ideia central é que somos, em última instância, totalmente responsáveis por nossas escolhas e ações, e que não podemos, de fato, culpar fatores externos pelo que nos tornamos. Isso não significa que as circunstâncias não existam ou não nos afetem, mas que a nossa resposta a elas é sempre nossa. Jean-Paul Sartre, com sua lucidez cortante, cunhou a famosa frase: estamos condenados a ser livres. Essa condenação não é um castigo, mas uma constatação. Significa que, uma vez lançados à existência, não há um roteiro divino, um destino predeterminado que nos diga quem devemos ser. Somos nós que, a cada momento, a cada escolha, criamos a nós mesmos. Essa liberdade ilhada é, ao mesmo tempo, um fardo imenso e uma oportunidade sablaia. É um fardo porque nos impede de nos esconder, de justificar nossas falhas ou nossa inação apontando para fora. Se somos livres, somos também inteiramente responsáveis pelo que fazemos com essa liberdade. Mas é uma oportunidade porque nos empodera a moldar nossa própria vida, a construir nosso próprio sentido, a cada passo. Pensemos em um exemplo prático. Um erro cometido no trabalho ou em um relacionamento. Talvez você tenha falhado em uma tarefa importante,
ou dito algo que magoou profundamente alguém que você ama. A primeira reação pode ser a de se defender, de encontrar justificativas. Eu estava sob pressão, não fui bem orientado, ele e ela me provocou. E, sim, pode haver elementos de verdade nessas justificativas. Mas a responsabilidade existencial nos convida a ir além. Ela nos pergunta, mesmo com essas circunstâncias, qual foi a sua parte? Qual foi a sua escolha, a sua ação ou inação que contribuiu para o resultado? Assumir a responsabilidade, nesse contexto, não é um ato de autoflagelação, mas de profunda coragem e autorrespeito. É dizer, sim, eu cometi um erro. Eu sou responsável por essa escolha, por essa palavra, por essa ação. Quando fazemos isso, abrimos a porta para o crescimento pessoal e para a verdadeira resolução de conflitos. No trabalho, isso significa aprender com o erro, buscar melhorias e reconstruir a confiança. Em um relacionamento, significa reconhecer o impacto de nossas ações, pedir desculpas genuínas e buscar a reparação. Essa atitude transforma o erro de um ponto final em um ponto de partida para a evolução. É um ato de poder, não de fraqueza, que nos permite retomar as rédeas da nossa própria vida. A armadilha da negação, por outro lado, é um abismo silencioso. Esquivar-se da responsabilidade, transferindo a culpa para os outros ou para as circunstâncias, é uma forma de má-fé, como Sartre descreveria. É negar a nossa própria liberdade, a nossa capacidade de agir e de responder. Quando dizemos, a culpa é dele e dela, o sistema não me permite, eu não tive escolha, estamos, na verdade, renunciando ao nosso poder de mudar, de aprender, de crescer. Essa negação nos aprisiona em um ciclo de vitimização, onde somos sempre reféns de algo externo, e nunca os arquitetos da nossa própria felicidade e realização. É uma forma de se manter pequeno, de evitar o trabalho árduo da introspecção e da transformação. Como Simone de Beauvoir nos lembra, a liberdade é um empreendimento constante, e a recusa em assumir nossa liberdade é uma fuga da nossa própria humanidade. A responsabilidade, portanto, não é um peso a ser evitado, mas o preço da nossa liberdade. É o reconhecimento de que, embora não possamos controlar tudo o que nos acontece, podemos sempre controlar a forma como respondemos. Ao aceitar essa responsabilidade plena, construímos uma vida que não é apenas mais autêntica, mas profundamente mais significativa. É na forma como assumimos as consequências de nossas escolhas, tanto as boas quanto as desafiadoras, que nossa essência se molda, se fortalece e se revela. A cada decisão consciente, a cada ato de coragem em assumir as rédeas da nossa existência. Estamos escrevendo o capítulo mais verdadeiro da nossa história, definindo quem somos, não pelo que nos acontece, mas pelo que fazemos com o que nos acontece. É a dança entre a liberdade e a responsabilidade que nos permite florescer em nossa plenitude. Você já sentiu aquele vazio, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar em ordem? Aquela sensação de que falta algo, de que a vida, apesar de preenchida por atividades e conquistas, carece de um fio condutor, de um motivo maior. Essa é a busca incessante por um propósito, uma necessidade humana tão fundamental quanto respirar. Desde os primórdios, a humanidade se debruça sobre a pergunta: para que tudo isso? Mas há uma armadilha sutil nessa busca. A de esperar que o propósito nos seja entregue como uma revelação divina ou uma resposta pronta em um livro. A grande verdade é que o propósito não é algo a ser encontrado lá fora, é algo que se constrói, que se manifesta através da nossa ação e do nosso engajamento com o mundo. Viktor Frankl, o psiquiatra e sobrevivente do Holocausto que desenvolveu a logoterapia, nos oferece uma perspectiva profunda sobre isso. Em sua obra seminal, ele argumenta que a principal força motivadora do ser humano não é o prazer ou o poder, mas a busca por sentido. E o sentido, para Frankl, não é algo abstrato, que flutua no ar, ele é algo que se descobre e se realiza de 3 maneiras principais. Através do trabalho criando algo de valor, através do amor experimentando algo ou alguém e através do sofrimento encontrando um significado na dor inevitável. A lição de Frankl é clara. O sentido da vida não é algo que se encontra, como uma pedra preciosa escondida. É algo que se cria, que se constrói, que se dá à vida através das nossas escolhas e das nossas ações.
Ele nos convida a parar de perguntar qual o sentido da minha vida e, em vez disso, a nos sentirmos questionados pela vida, a responder às suas exigências a cada momento. Vamos analisar isso com exemplos práticos. O propósito pode se manifestar de inúmeras formas, e nenhuma delas é superior a outra, desde que ressoe com a sua verdade. Para alguns, o propósito se revela no trabalho, não apenas como um meio de subsistência, mas como uma vocação, uma forma de contribuir, de criar valor para o mundo. Pode ser a paixão por ensinar, por curar, por construir, por inovar. Para outros, o propósito se encontra nos relacionamentos, na dedicação à família, aos amigos, na construção de laços profundos e significativos. É no amor, na empatia, no cuidado com o outro que a vida ganha cor e profundidade. Há quem encontre propósito em hobbies e paixões, seja na arte, na música, na jardinagem, na prática de um esporte. Nessas atividades, a alma encontra um espaço de expressão, de fluxo, de pura presença. E para muitos, o propósito surge no engajamento com causas sociais, na luta por um mundo mais justo, na ajuda ao próximo, na defesa de valores que transcendem o individual. Em todas essas manifestações, a ação é fundamental. Não basta pensar em ter um propósito, é preciso agir em direção a ele. É no fazer, no se dedicar, no se envolver que o sentido se materializa, que as ideias se transformam em uma vida com significado. A inação é o maior inimigo do propósito, pois ele só se revela no movimento. E aqui reside o perigo do niilismo, uma visão de mundo que, ao extremo, pode ser paralisante. O niilismo, em sua forma mais radical, sugere que a vida é intrinsecamente vazia, sem sentido ou propósito inerente. É a crença de que nada importa, que todas as buscas são fúteis, e que a existência é um mero acaso, sem significado. Entregar-se a essa visão pode levar à apatia, à desesperança, à falta de motivação para agir ou para buscar qualquer coisa que vá além da sobrevivência básica. Se nada importa, por que se esforçar? Por que criar? Por que amar? Mas, o existencialismo, em contraste, nos convida a enfrentar essa ausência de sentido predeterminado não com resignação, mas com uma afirmação poderosa da nossa capacidade de criar sentido. É a coragem de dizer: se o mundo não tem um sentido dado, eu darei com a minha vida. O sentido da vida, portanto, não é uma meta a ser alcançada, como um tesouro escondido no fim de um mapa. É, antes, um caminho a ser percorrido, um processo contínuo de criação, de descoberta e de redefinição. É um verbo, não um substantivo. Através da ação, da responsabilidade por nossas escolhas e da busca incessante pela autenticidade, construímos a nossa essência a cada dia. Damos significado à nossa existência, não esperando que ele venha de fora, mas infundindo-o em cada momento, em cada relacionamento, em cada desafio que enfrentamos. A sua essência não é uma qualidade estática. Ela é o resultado da sua jornada, da sua coragem de viver, de amar, de criar e de encontrar propósito mesmo nas águas mais profundas da incerteza. Chegamos ao final desta jornada, não com respostas prontas, mas esperamos, com novas lentes para enxergar a sua própria existência. Percorremos os caminhos do livre-arbítrio, compreendendo que, embora as forças que nos moldam sejam muitas, a nossa resposta a elas é sempre nossa. Mergulhamos na busca pela autenticidade, desvendando as máscaras que por vezes usamos e a coragem necessária para viver alinhado com o nosso ser mais profundo. Enfrentamos a dança da angústia, percebendo que o medo da finitude pode ser o impulso mais poderoso para abraçar a vida com intensidade. Assumimos o peso da responsabilidade, reconhecendo que a liberdade implica em escolhas e consequências que moldam quem nos tornamos. E, finalmente, vimos que o propósito não é algo a ser encontrado, mas algo a ser construído a cada ação, a cada engajamento com o mundo. O sentido da vida, como vimos, não é uma verdade universal e imutável, que aguarda ser descoberta. Ele é uma construção pessoal, um processo contínuo de reflexão, de autoquestionamento e, acima de tudo, de ação. Não há um manual, uma receita mágica. A sua essência não é algo que você descobre pronto, mas algo que você cria e revela a cada passo que dá com consciência e coragem. É a sua jornada particular, única e intransferível, que tece a tapeçaria da sua própria existência. Jostein Gaarder,
esse é o cativante mundo de Sofia, nos convida a uma metáfora poderosa. A filosofia é como uma grande e misteriosa casa, repleta de quartos, corredores e janelas que se abrem para paisagens inesperadas. Cada conceito, cada pensador, é uma porta para um novo cômodo do conhecimento, para uma nova perspectiva sobre a vida. Não pare na porta de entrada, nem se contente em apenas espiar. Continue sua jornada filosófica, leia, reflita, questione. Permita que as ideias dos grandes pensadores sejam companheiras em sua própria busca, ferramentas para afiar o seu pensamento e expandir a sua consciência. O verdadeiro aprendizado é um diálogo constante entre o que já foi dito e o que ainda precisa ser descoberto por você. Agora, o convite é para que você leve esses conceitos para o seu cotidiano. Não os deixe apenas na esfera da teoria, aplique-os. Pergunte-se: onde estou agindo por má fé, escondendo minha liberdade? Como posso assumir mais responsabilidade pelas minhas escolhas hoje? De que forma a consciência da minha finitude pode me impulsionar a viver mais plenamente? Quais ações concretas posso tomar para manifestar o propósito que sinto em meu coração? Faça escolhas conscientes, arrisque-se a ser autêntico e busque ativamente um propósito que ressoe com a sua alma, não com as expectativas alheias. A busca pelo sentido da vida é uma jornada individual, profunda e transformadora. Ela pode ser desafiadora, por vezes solitária, mas é a mais digna das empreitadas humanas. Ao abraçar a incerteza da existência, ao assumir a responsabilidade pelas suas escolhas, e ao viver com a coragem da autenticidade, você não apenas construirá a sua essência, mas viverá uma vida que pulsa com significado, uma vida que é, em si mesma, uma obra-prima. Que a sua busca continue, sempre com a chama da curiosidade acesa e o coração aberto para a verdade, a razão e a sabedoria.